Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e estamos de volta com o nosso devocional, estudando a Bíblia com o pastor José Maria, e a nossa leitura hoje está no capítulo da primeira carta de João, o capítulo será o número 3. Pergunto, tem lhe ajudado a leitura da Bíblia? Porque nós estamos avançando, estamos caminhando, estamos quase chegando no livro de Apocalipse. Eu acredito que breve nós finalizaremos juntos a leitura do Novo Testamento. E aí, quando terminar o Novo Testamento, qual é a sua opinião? Nós repetimos a leitura do Novo Testamento ou vamos direto para o Velho Testamento, começando em Gênesis, ou Salmos, ou Provérbios? Eu vou fazer conforme o que você comentar aí depois, tá bom? Comenta para nós entendermos. Claro que o Velho Testamento é mais complicado, né? Mais complexo entender, mas nada tão difícil que não possamos juntos realizar a leitura e extrairmos do Velho Testamento, sim, na luz do Novo Testamento, as coisas que Deus tem colocado como sabedoria diante de nós. E é com muita alegria que eu faço essa leitura com vocês diariamente aqui. Bom, 1 João, capítulo 3, hoje nós vamos ver esse capítulo que fala sobre os filhos de Deus. Diz assim, começa dizendo assim: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Realmente é pelo grande amor de Deus que nós alcançamos essa filiação. Nós só somos chamados filhos de Deus por causa do grande amor do Pai. Não foi mérito nosso, não foi porque Deus viu alguma coisa boa em nós, mas foi exatamente por causa dele. E aí ele vai dizer assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Teremos um encontro pessoal com Jesus e o veremos como ele é, verdadeiramente. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E essa purificação aqui é entender que nós temos que estar nele, porque é ele que nos ajuda, aperfeiçoa nosso caminho. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você vê que no versículo 4 ele vai dizer qualquer que pratica. Praticar aqui dá a ideia da pessoa fazer algo voluntariamente, sabendo o que está fazendo. Nós não podemos pecar sabendo que estamos pecando. Por exemplo, eu não posso dizer assim, eu vou xingar o fulano. Eu não posso dizer, ai, eu praticar o ódio, eu estou com ódio de cicrano. Ah, eu quero, hoje vou sair de casa e vou maltratar umas pessoas que eu encontrar pela rua. Quem não me tratar bem, eu vou xingar. Eu não posso ter essa atitude. Eu não posso carregar isso comigo no coração. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica, aqui, olha só, não pratica o pecado. Aqui está falando de praticar, é o desejo de fazer. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conhece. Qualquer que permanece na prática do pecado. Qualquer que faz, peca voluntariamente. Porque involuntariamente,
Todos nós somos pecadores. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, as obras do diabo na nossa vida, tá? O Filho de Deus se manifestou para quê? Para desfazer as obras de Deus, ou as obras do diabo, melhor dizendo, na nossa vida, tá? Que é o pecado. Então, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do pecado, a obra do diabo em nossas vidas. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Versículo muito importante esse, o 10. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é nascido de Deus. Quando fala de não pecar, eu preciso sempre explicar, porque como nós somos falhos, como nós pecamos, então dá ideia, às vezes, para algumas pessoas que não estudaram conosco, de quando pecar, pensar assim, então eu não mereço a salvação. Então, puxa, se eu pequei, então eu perdi. Só que ela não perdeu, porque nós temos que estar em Cristo, porque Cristo quem desfez a obra do pecado. Então, quando você está em Cristo, crendo em Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que nos perdoa. E aí nós temos que continuar. Porque esta é a mensagem que ouvistes dele desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A coisa mais importante na vida do cristão, como filho de Deus, você sempre vai ouvir a palavra amar uns aos outros. Nós temos que amar as pessoas, amar os nossos irmãos. Mas não amar como Caim, versículo 12, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão era justa. Nós não temos que ser invejosos. O problema de Caim foi a inveja do melhor que o irmão fez. E com isso ele matou o irmão por causa da inveja. As suas obras eram más. Como filho de Deus, nós temos que prestar atenção para não matar as pessoas na fé. Meu comportamento, minhas palavras, minhas atitudes não podem servir de escândalo para que alguém perca a fé por minha causa. Alguém deixe de seguir a Cristo porque viu em mim uma atitude negativa. Eu, sendo pastor, por exemplo, eu preciso lutar diariamente para dar um testemunho de santidade, um testemunho da verdade, um testemunho para que as pessoas possam olhar para mim e dizer, bom, ele é de Deus. Olhar para mim e dizer, muitos fazem assim e deste outro jeito, mas eu vejo que ele faz diferente. Eu não posso matar as pessoas espiritualmente. Existem pessoas que não preocupam com o seu testemunho. Ela pouco está ligando, ela não quer saber se as pessoas vão falar mal, se as pessoas vão se escandalizar, se as pessoas vão viver ou ver e deixar de frequentar a igreja por causa da atitude delas. Elas não querem saber isso. Elas simplesmente vivem como se a vida fosse apenas elas. E aqui o apóstolo João está pedindo a nós que nós não podemos matar as pessoas espiritualmente, assassinar as pessoas espiritualmente, matar a fé das pessoas. Então, quando eu vou conversar com alguém, preciso tomar cuidado, porque às vezes uma atitude em palavras minha acaba ferindo aquela pessoa. Quando eu vou na igreja, eu tenho que tomar cuidado, porque uma atitude minha pode afastar alguém da presença de Deus. E ele vai dizer, verso 13, meus irmãos,
Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por que passamos da morte para a vida? Como é que eu sei que passamos da morte para a vida? Porque amamos uns aos outros. Você ama as pessoas? Você ama as pessoas? Se você ama as pessoas, você passou da morte para a vida. Agora, se você não ama, está escrito no verso 14, se você não ama seu irmão, aí você permanece na morte, tá? Quem ama o próximo passou da morte para a vida. Quem não ama ainda continua na morte. Se morrer, vai para o inferno, tá? Porque não ama o irmão. Aí eu fico preocupado e pensando, porque tem até pastores que não amam as pessoas, que não amam o irmão, que não amam o seu colega, que critica, que xinga, que põe apelidos, fala palavrão, mentem e etc. E aí? Como é que fica a condição espiritual dessas pessoas? Versículo 15, vamos ler. Qualquer que odeia seu irmão, isso aqui é muito importante esse versículo, não esqueça nunca mais do versículo 15, ó. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Quando você pega aqui, qualquer que odeia seu irmão é homicida, você vai lá no Apocalipse 22, verso 15, que você verá exatamente aqui, ó. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e pratique a mentira. Esses homicidas aqui não é quem mata com arma, mas quem mata com ódio, quem odeia. A Bíblia chama de homicida a pessoa que odeia o seu irmão, tá? Nós não podemos ter ódio contra ninguém, tá? Se um dia eu expressar ódio, por favor, sai de perto de mim. Se alguém expressa ódio, sai de perto dessa pessoa. Contra o irmão, né? Porque eu não posso ter ódio contra ninguém. Eu posso até irar, porque a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Aqui o texto está dizendo de expressar ódio contra alguém, tá? O cristão, o homem, a mulher de Deus, ela não pode expressar ódio contra ninguém. Vamos para o versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, tá? Se você tiver condições financeiras e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Se você vê a necessidade e você diz: eu não vou ajudar, eu não vou, você fechar o coração. Como é que o amor de Deus vai estar em você se você fechar o coração vendo o necessitado e não ajudar ao necessitado? E aí ele vai dizer: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas em obra e em verdade. Isso aqui é muito importante. Nos faz ajudar, ter o amor para ajudar pessoas. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à vista dele. E você quer ver uma coisa que é agradável à vista de Deus? É você lutar para amar as pessoas. Só que amar as pessoas aqui não é simplesmente amá-las. Amar as pessoas significa também você representar Cristo Jesus a elas. Representar Cristo Jesus a elas.
Isso é importante. E o seu mandamento é este. Qual que é o mandamento mais importante que o Senhor Jesus deixou para nós? E o seu mandamento é este. Ó, versículo de número 23. Tá? O seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Então, o mandamento, qual é o mandamento? Crer no nome de Jesus Cristo e amar uns aos outros. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos tem dado. Que maravilhas, né? Então, finaliza o capítulo 3, dizendo para nós aqui que o mandamento de Deus para nós, o que eu tenho que guardar? O mandamento de Deus para nós é que eu creia no nome de Jesus Cristo, tá? E que eu ame uns aos outros segundo ele nos ordenou. Não tem outro mandamento maior do que este, do que crer no nome de Jesus e amar uns aos outros. Este é o mandamento que ele passou para todos nós. Vamos orar? Que capítulo maravilhoso, hein? Cheio de verdades importantes, né? Cheio de inspirações para nós. Você viu? Nós temos que procurar estar em Cristo, porque ele que morreu pelos nossos pecados. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai da glória e Pai da misericórdia. Nós agradecemos em nome de Jesus. Nós louvamos em nome de Jesus ao teu nome. Glorificamos ao teu nome. Bendizemos ao teu nome, que é rico, santo e poderoso. Obrigado pela certeza que o Senhor é conosco. Obrigado pela certeza que o Senhor está em nós. Obrigado pela certeza da comunhão com o Espírito Santo. Ó, querido Espírito Santo, por favor, nos abençoe. Por favor, nos dê a graça de podermos caminhar com o Senhor. Nos dê a graça de podermos estar com o Senhor e ser do Senhor. Nos ensina a amar ao nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Também nós te pedimos, nos ensine a amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Ó, querido Espírito de Deus, muito obrigado. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Graças te damos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Amanhã, capítulo 4, ele vai enfatizar que Deus é amor, mas também vai falar sobre os falsos espíritos, que nós temos que ter cuidado, porque o apóstolo João vai falar conosco que existem falsos espíritos agindo em nome de Deus na terra. E aí você e eu, ao lermos aqui, nós vamos entender quem são esses falsos espíritos. E quando vier alguém com um espírito falso para falar conosco, nós, porque lemos a palavra, nós vamos saber como nos livrar desses espíritos, tá bom? Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, no nome do Senhor Jesus.